Olá, como você está? Arrependimento. Você já se arrependeu de algo? Não há motivos para arrependimento? O que produz o arrependimento? O que nos leva ao arrependimento? Como chegamos ao arrependimento? Essa é uma palavra de aparência simples, mas de uma aplicação muito ampla e profunda na vida de todo ser humano, especialmente do cristão. Porque ela está ligada diretamente aos nossos relacionamentos com o meu semelhante, mas especialmente com Deus. E ela trata de algo que acontece no meu íntimo e que precisa ser tratado, cuidado, para que não cause um ferimento ainda maior. Arrependimento é algo que nós precisamos compreender para poder viver. Há muitas ideias erradas a respeito de arrependimento. Muitas pessoas vivem um arrependimento de maneira errada que não produz o verdadeiro fruto do arrependimento, mas que apenas ameniza ou apenas faz de conta que houve arrependimento. E enquanto isso, o pecado continua roendo e corroendo a sua consciência, o seu coração. Eu quero nesse momento refletir um pouco com você sobre arrependimento e tentar esclarecer, exemplificar, para que a gente possa ter um pouco mais de clareza sobre o que de fato é arrepender-se. Eu quero usar para isso um fato histórico. Em 22 de agosto de 1864, aconteceu em Genebra a primeira convenção mundial. Lá estavam representantes de praticamente todos os países do mundo. E estes que lá estavam assinaram um tratado, um acordo, o qual diz mais ou menos o seguinte: todo soldado que for ferido em batalha, independentemente da sua nacionalidade, deverá receber todo o tratamento médico necessário e adequado para o restabelecer de sua saúde. É um tratado quase que irônico, porque ele coloca a seguinte condição: no momento em que o soldado está em combate na linha de frente de guerra e fere o seu oponente, encontrando-o ferido e ainda vivo, ele precisa providenciar todo o tratamento médico necessário para o restabelecimento da saúde daquele a quem ele feriu. É claro que este tratado tem por trás algo muito importante: a preservação da vida, independentemente da situação. E neste preservar da vida, há também algo que serve para nós como exemplo. Certamente, no momento em que este soldado feriu o outro e precisa curar os seus ferimentos, ele vai se deparar com a realidade de que poderia ser ele o ferido. Poderia ele estar ali em risco de morte. E tratando dos ferimentos daquele a quem ele feriu, ele vai chegar a uma contrição e a um arrependimento. Certamente isso vai mexer com ele de alguma forma. Quando nós somos marcados pelo pecado, isto vem de nós porque nós nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe, nós também recebemos um tratamento assim de Deus. Há uma guerra dentro de nós e Deus age nessa guerra. E quando estamos feridos pelo pecado, Deus, com a sua lei, ele causa um ferimento ainda maior, um ferimento mortal. Porque ele nos mostra que este pecado que nos atingiu, se não tratado, nos leva à morte. E ele faz com que este ferimento do pecado rumine e machuque a nossa consciência e o nosso coração. E enquanto nós não nos depararmos com esta triste realidade do pecado, ele não vai parar de doer, ele não vai parar de incomodar. Então Deus nos leva à contrição e ao arrependimento. E aí ele age como um bom médico, como o bom samaritano, e trata do nosso pecado pela doçura do Evangelho.
Sim, o arrependimento não é fruto humano. O arrependimento não parte de mim. Ele não é obra minha. É Deus que age. É Deus que nos leva à contrição e ao arrependimento, nos maltratando de tal forma pela lei que aponta o pecado, que traz como consequência a morte. E por outro lado, ao nos depararmos com esta realidade, nos tratando com imenso amor e cuidado, oferecendo perdão total e irrestrito de todo o pecado, de todo o ferimento mortal que recebemos, por causa do pecado e da lei. E então Ele nos cura, Ele nos salva, Ele restabelece o nosso relacionamento com Ele através da obra de Jesus Cristo, por meio da qual nós somos curados, e nos oferece vida e vida plena. O arrependimento é obra de Deus, é dom de Deus. E na Sagrada Escritura nós podemos ler a respeito do arrependimento. Lá em Romanos capítulo 3, 20, está escrito que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E também em Romanos 7, 7 está escrito que eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Mas pela minha união com Cristo Jesus, eu sou declarado Filho de Deus. Assim Ele restabelece o nosso relacionamento, Ele cura a ferida do pecado. Assim Ele promove a contrição e o verdadeiro arrependimento. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, leva-me diariamente ao arrependimento. E te peço, perdoa sempre o meu pecado. Restabelece esta relação perfeita que tenho contigo por meio do teu Filho, meu Senhor e Salvador, Cristo Jesus, por meio de quem eu te peço e te agradeço. Amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja contigo hoje e sempre. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crê somente, diz Jesus. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus. Com sua graça quer salvar a quem nele confia. Cristo, que és meu Salvador e também amparador, quero em gratidão a ti sempre te louvar aqui.